Olá, assinantes da TV Litorânea, eu sou Murilo Menezes e esse é o programa Momento Fé, um programa feito para trazer um pouco mais da Palavra de Deus para vocês. E eu estou aqui e eu quero agradecer hoje, primeiramente, a Deus e às pessoas que estão nos proporcionando a esse programa estar no ar. Eu quero agradecer a Jarbas Menezes e a Marluce Veiga, proprietários da TV Litorânea, que nos proporciona esse horário, e a Rui Costa, que está nos ajudando pela Camaçari TV. Hoje, mais uma vez, com o pastor Alberto, que vai nos trazer a palavra de Deus. Pastor. Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para trazer a palavra de Deus ao seu coração. Hoje vamos refletir no Evangelho segundo escreveu Marcos, no seu capítulo 4, versículo 35, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para a outra margem. Irmãos, amigos, ouvintes, é interessante nós, antes de entrar nessa mensagem, explicarmos um pouco acerca do escritor, pois a Bíblia, ela tem um autor e vários escritores. O autor é Deus e os escritores são os evangelistas, os profetas, aqueles que Deus usou para trazer esta palavra escrita para os nossos corações, para os nossos dias, para as nossas gerações. Então, hoje nós vamos refletir um pouco nesse personagem que trouxe esse evangelho. As histórias dizem que Marcos foi o evangelista que escreveu o primeiro evangelho. O primeiro evangelho foi escrito por Marcos. O primeiro evangelho escrito por Marcos, ele vem falar aos romanos, e para os romanos ele vem retratar Jesus como servo perfeito, mostrando a prontidão de Jesus para serviço do Pai. E se nós formos analisar esse evangelho, nós vamos ver que, de verdade, Jesus sempre estava pronto em ajudar. Ele sempre se prontificava em fazer o bem, em fazer a obra do Pai, em fazer a sua missão. Nós vamos ver aqui no versículo que lemos mesmo, dizendo assim: e naquele dia, sendo já tarde, quando o evangelista Marcos diz assim, e naquele dia sendo já tarde, é porque Jesus estava pregando. Ele começou pela manhã, passou pela tarde, já estava beirando a noite. Ou seja, ele estava fadigado, cansado, mas mesmo assim, o Senhor Jesus olhou para os discípulos e disse assim: ó, vamos passar para o outro lado. Quando ele fala vamos passar para o outro lado, ele está falando vamos em Gadara. Gadara era uma cidade, é um conjunto de cidades, 10 cidades, e lá havia um homem que estava endemoniado. Jesus olhou para os discípulos: vamos passar para Gadara, vamos em Gadara. Só que quando Jesus ele chama os discípulos, ele não chama os discípulos para ir em terra, ele chama os discípulos para ir pelo mar. Mas todo mundo sabia que aquela região, aquele mar, era um cenário de grandes tempestades. Todo mundo sabia. Pedro era pescador, os discípulos que estavam ali eram pescadores, e todo mundo temia aquela região. Mas Jesus, sendo um homem e sendo Deus, se os discípulos sabiam, imagina Jesus, ele sabia o que estava por vir, ele sabia o que ia acontecer, mas mesmo assim ele disse: passemos para o outro lado. Quando ele fala passemos para o outro lado, ele está dizendo para os discípulos assim: ó, passemos em meio à tempestade. Vinculado a isso, eu quero trazer uma mensagem para o seu coração. Eu quero trazer uma mensagem com o tema passando por tempestades. Jesus de fato chamou os discípulos para passar em meio à tempestade. E analisando esse convite, eu fiquei pensando: por que Jesus chamou os discípulos para passar no meio da tempestade? Analisando o texto, analisando o que Marcos nos traz nesse capítulo, eu vi 3 coisas. E a primeira coisa que eu vejo aqui é que Jesus chamou os discípulos para passar em meio à tempestade, para fazer com que eles descansassem em meio à tempestade, para ensiná-los eles descansar em meio à tempestade. Observe, quando eles foram em meio
aquele mar revolto, a tempestade se levantou. Só que se você for ler o capítulo 4, versículo 35 em diante, você vai ver que Jesus estava na polpa do barco dormindo. Ele estava dormindo. E o evangelista ele ainda enfatiza que estava com uma almofada na cabeça dele na polpa do barco. Quando você vai estudar a história, a cultura, você vai ver que na época só se dava a polpa do barco, só se dava uma almofada para o capitão. Ele ficava na polpa do barco com a almofada, dormindo ou descansando. Só se dava esse lugar e a almofada a um capitão. Se Jesus era o capitão, entenda isso. Se ele era o capitão, se ele estava no comando e estava dormindo em meio à tempestade, o que ele estava falando para os discípulos? Ele estava falando isso aqui, ó: ei, se eu sou o capitão e estou dormindo, vem, descansa comigo. Jesus estava falando isso. Jesus estava ensinando eles a descansar em meio à tempestade. É isso que o Senhor quer de mim e de você, que você descanse em meio à tempestade, que você não fique apavorado em meio à tempestade, que você não fique com medo em meio à tempestade. Ele quer que você descanse em meio à tempestade que você está enfrentando, porque quando você descansa em meio à tempestade, você está falando que confia em Deus, você está falando que tem fé em Deus. Era isso que ele queria ensinar. Em meio à tempestade, descanse. Quando eu falo de descanso, eu tenho que me lembrar da águia, ela que confia tanto, né? Confia tanto em si. E por isso que Jesus, ele sempre na Bíblia, ele vai comparar o homem à águia, por conta dessa virtude. A águia sobe, e quando chega em uma altitude bem longe, ela abre suas asas e plana, ela vai planando no vento, deixando o vento levar, e ela dorme no literal. Ela dorme no literal, com as suas asas abertas. Tamanha confiança, ela dorme. A tempestade pode estar vindo, o vento pode estar batendo, e ela está dormindo, porque ela confia. Deus quer que nós venhamos ter essa característica. Descanse no meio dessa turbulência, essa tempestade. Olha o que está escrito em Amós. Está escrito assim, ó: Deus tem um caminho no meio da turbulência. No meio da tempestade ele tem um caminho. Então descanse, porque Deus, ele vai te direcionar em um caminho em meio à tempestade. A tempestade não vai te derrubar, a tempestade, ela não vai te destruir. Descanse, confie em Deus. Quando eu falo de confiar, quando eu falo de descansar, eu me lembro de Pedro que estava nesse episódio. Pedro estava no barco, quando tudo começou, quando a tempestade começou a bater. Deus, o Senhor Jesus deu esse ensinamento. Pedro estava ali, e quando o Senhor Jesus, ele morre, ressuscita e sobe ao céu, Pedro começa a divulgar a palavra, e Pedro vai preso. Quando Pedro vai preso, o governador diz: eu vou matar Pedro amanhã. Deixa ele preso, e as pessoas lá fora dizendo assim, ó: vai morrer, você agora vai morrer, o seu dia chegou, Pedro. E Pedro no cárcere, guardado por policiais, ou seja, por pessoas, né, por subordinados, por oficiais, guardado, trancafiado, sabendo que ia morrer. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você sabendo que ia morrer, no outro dia, o que você ia fazer? Como você ia ficar? Olha, Pedro trancafiado, acorrentado, em um cárcere interior, em meio ao breu, escuro, sabendo que ia morrer. Sabe o que Pedro fez? Pedro dormiu. Pedro estava dormindo. Deus, ele manda um anjo. O anjo vem, e o trabalho que Deus teve não foi de abrir as portas, não foi de quebrar as correntes. O trabalho que Deus teve foi de acordar Pedro. O anjo sacudiu Pedro: acorda, Pedro, acorda. E o texto vai dizer que Pedro pensou que era uma visão, que era um sonho. Olha como o homem descansava, confiava tanto em Deus, que pensou que era um sonho. E quando ele veio despertar e cair na real, ele já estava fora das grades, ele já estava fora do cárcere, e ele glorificou ao nome do Senhor. Isso que é confiança. É isso que é confiança. Isso que Deus quer te ensinar no meio dessa tempestade que você está enfrentando. No meio dessa
tempestade que você está enfrentando, Deus quer te ensinar a descansar. Descanse no Senhor. Descanse, confie. Deus não desampara os seus. Deus não abandona os seus. Então a primeira coisa que eu vejo aqui é Jesus, ele trazendo ensinamento para os discípulos. Jesus estava ensinando os discípulos a descansar em meio à tempestade. Segundo ponto que eu vejo, o segundo ensinamento de Jesus, ele estava ensinando aos discípulos que o próprio Jesus se importava com eles. Jesus estava mostrando aos discípulos que se importava com eles. Por que eu estou falando isso, Murilo? Porque assim, se você for ver o texto, no versículo 38, você vai ver os discípulos apavorados. Os discípulos estavam tão apavorados que por si próprios estavam pegando cuias e tentando esvaziar o barco, tentando remar, tentando contornar a situação, não podendo. Eles olham para Jesus que estava dormindo, chega em Jesus, sacode Jesus e diz assim: mestre, não te importa que pereçamos? Olha a indagação deles: mestre, não te importa conosco? Nós estamos morrendo, nós estamos para ir a pique, o Senhor não se importa conosco? Jesus levou todos ali em meio à tempestade para ensinar: eu me importo com vocês, eu me importo. Jesus se importa com você. Não importa a sua situação, não importa o que está acontecendo na sua vida, na sua família, não importa o que você fez, Jesus se importa sim com você. A maior mentira de Satanás, Murilo, ou seja, as duas maiores mentiras, uma que ele não existe, a outra é que Deus não se importa com a humanidade. Por quê? Porque se você for ver, muitas pessoas, elas falam: mas Deus está olhando para a humanidade como? Olha o caos, olha o que está acontecendo com as pessoas, estão se degladiando umas às outras, estão se matando, estão roubando, filho matando pai, pai matando filho, o amor se esvaiu. Como é que Deus se importa com a humanidade? Eu vou explicar isso em uma ilustração, em uma história. Entenda você que está nos vendo agora. Jesus se importa contigo. Eu vou te explicar isso nessa ilustração. Um barbeiro, ele no seu trabalho diário, estava cortando o cabelo de um amigo, e na ocasião ele começou a evangelizar esse amigo e a dizer que Deus é bom, que Deus, ele ama a humanidade, que Deus ama o homem, que Deus ama a criação dele. Então esse homem que estava recebendo esse serviço, que estava cortando o cabelo, ele olhou para o barbeiro, para o seu amigo, e disse assim: mas Deus lá existe? Deus não existe. Deus não existe. O barbeiro olhou para ele, e quando ia responder, ele observou que do outro lado da pista tinha um maltrapilho, um mendigo, com o cabelo grande, a barba grande, do outro lado da pista. E aí ele olhou para o homem que estava indagando que Deus não existia e disse assim: você está certo, você está certo, Deus não existe. O homem olhou e falou assim: você está maluco? Agora você falou que existia, agora não existe mais. Não, você está certo, Deus não existe. E ele olhou assim e falou: Deus não existe. E também o barbeiro não existe. O homem olhou assustado e disse: é maluco mesmo? Como é que barbeiro não existe? Se você está cortando meu cabelo? Não, barbeiro não existe. Existe sim. Não existe, porque senão aquele homem lá não ia estar com o cabelo grande e a barba grande daquele jeito. O homem olhou para o barbeiro e disse assim: mas ele está daquele jeito porque não vem até você para você cortar o cabelo dele. Ele olhou para o homem e disse assim: disseste a verdade, ele está daquele jeito porque não vem até a mim para cortar o cabelo dele. Da mesma maneira, o mundo está em caos porque o mundo não vem até a Deus para Deus restaurar o mundo, para Deus curar o mundo, para Deus curar o homem, para Deus libertar o homem. Ei, não é que Deus não se importe com o mundo, não é que Deus não se importe com o homem, é o homem que deixou de buscar a Deus, o homem deixou de servir a Deus, o homem deixou de adorar a Deus. E Deus, irmãos, ele deu o livre-arbítrio, ele não vai obrigar você a adorar, Deus não vai obrigar você a amá-lo,
Ele está esperando o homem se voltar para ele curar, para ele restaurar, para ele transformar. Então a culpa não está em Deus, a culpa está em nós. Nós deixamos Deus, nós nos afastamos de Deus, mas Deus está de braços abertos para te receber. Deus está de braços abertos para cuidar de você, porque Ele se importa com você, mas Ele não pode fazer o que é para você fazer. Ele não pode se humilhar quando é você que tem que se humilhar. Ele não pode pedir perdão, porque é você que tem que pedir perdão. Ele não pode pedir por salvação, porque é você que precisa de salvação. É você que precisa de Deus, é você que precisa de perdão. Deus é o Salvador, o Senhor Jesus é o nosso Redentor, está esperando por você, de braços abertos. Ele se importa tanto com você que se sacrificou na cruz do Calvário. Esse é o amor demonstrado. Então Ele se preocupa sim com você. Jesus, quando foi indagado, tu não te importa que pereçamos, Ele se levantou de imediato, parou o vento, acalmou o mar e houve bonança, demonstrando a tamanha preocupação para com os discípulos. Olha o amor de Jesus. Ele se importa, Murilo. Ele se importa com a sua noite mal dormida. Ele se importa com a quebra de aliança. Ele se importa com a sua angústia. Ele se importa com a sua história. Ele se importa com a sua família. Ele se importa com o seu filho. Ele se importa com os seus sonhos. Ele se importa com os seus projetos. Ele se importa com você. Não deixe Satanás te enganar. Não deixe o inimigo te enganar. O amor de Deus é incomparável, incalculável, inquestionável. O amor de Deus é o amor ágape para contigo. Deus te ama. Deus te ama. Ele levou os discípulos para ensinar que se preocupava com os mesmos. Em terceiro lugar, aqui nós vemos também que Jesus levou os discípulos em meio à tempestade para fazer os discípulos o conhecer de forma íntima. Ele levou os discípulos em meio à tempestade para fazer os discípulos o conhecer de forma íntima. No texto vai dizer que quando ele repreende o mar e o vento e traz a calmaria, os discípulos ficam apavorados, dizendo uns com os outros: que homem é esse que até o mar e o vento o obedecem? Ou seja, os discípulos tinham visto Jesus multiplicar o pão. Os discípulos tinham visto Jesus ressuscitar pessoas. Os discípulos tinham visto Jesus dar vista ao cego. Os discípulos tinham visto Jesus curar pessoas paralíticas. Mas até então os discípulos não sabiam quem era Jesus de forma íntima. Muitas das vezes nós estamos assim. Ouvimos falar de Jesus, sabemos por ouvir falar, mas não temos um contato íntimo com Ele. É como se Ele fosse um pendente da sorte. Quando passamos por tempestade ou uma luta, logo falamos a senha e queremos que as coisas aconteçam em nossas vidas. Jesus, Ele não é só aquele que pode te proporcionar milagres, curas, prosperidade. Não, Jesus vai além disso. Ele quer que você o conheça, porque é o conhecimento de quem é Jesus que vai trazer a transformação de nossa vida. O conhecimento de quem é Jesus que vai trazer a nossa salvação. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Esse é o mandamento de Jesus. Jó, ele era o homem mais rico do Oriente. Ele era o homem mais respeitado. Ele era o homem que todos batiam continência. Quando Jó ia passar, as pessoas, eles se ajoelhavam, reverenciando aquele homem. Jó, ele tinha muito poder. Ele era muito respeitado. Mas Jó não foi privado de ser provado. Por que Deus permitiu aquela provação? Por que Deus permitiu Jó passar por aquela tempestade, por aquela provação? De ter uma lepra, de ver seus filhos morrerem. A sua própria esposa olha para ele e diz assim: amaldiçoa esse seu Deus, morre. Não acreditando na melhora de Jó.
por que Deus, que é tão bondoso, permitiu que Jó passasse por aquilo. Ele permitiu que Jó passasse por aquilo justamente para Jó ter uma afinidade a mais com ele. Você vai ver isso no próprio livro de Jó. Quando Jó pensou que estava tudo indo mesmo por água abaixo, quando Jó se deparou com um redemoinho, com um tufão, quando Jó viu aquele tufão, o que é um tufão? O que é um redemoinho? É a junção de dois ventos contrários. É um vento, né? Um vento quente com um vento frio, que se chocam, causando redemoinho, tempestade. Jó olhou isso, viu aquele redemoinho, viu o encontro dele e pensou que ia morrer. Era a tempestade da vida de Jó. Jó pensou que agora era tudo por água abaixo. Mas Deus levantou aquele redemoinho para Jó ter uma intimidade a mais com ele. Porque de meio do redemoinho, dentro do redemoinho, Deus falou com Jó. Deus falou com Jó e Jó cai de joelhos e diz assim: ó, Deus, Pai, Senhor, eu te conhecia só por ouvir, mas hoje os meus olhos te veem. Jó estava falando assim, ó, eu só conhecia por ouvir, eu não tinha intimidade contigo. Na verdade, eu não te conhecia com profundidade, mas hoje eu tenho afinidade. Hoje os meus olhos te veem. Hoje eu sei com afinidade, com precisão, o Deus que eu sirvo, o Deus que me guarda, o Deus que me cura, o Deus que me socorre, o Deus que é comigo. Deus te levou em meio a essa tempestade que você está enfrentando na sua vida, para você conhecê-lo. Conheça Deus em meio a essa tempestade. Conheça Deus em meio a essa prova. Ele não proporcionou ou permitiu essa prova, essa tempestade na sua vida para você morrer, para você ser destruído. Não. Ele permitiu você passar por isso para você o conhecer e o adorar em meio à tempestade. Com certeza Deus tem dias melhores para você. Deus tem vitória para a sua vida. Deus tem milagre para a sua vida. Acredite, essa tempestade não vai te matar. Essa tempestade não vai destruir sua casa, sua família, porque Deus está no meio dessa tempestade. Deus está segurando o vento. Deus está repreendendo o vento. Deus está trazendo calmaria na sua alma. A sua alma que está angustiada, a sua alma que está entrando em depressão. Ei, hoje Deus traz calmaria. Hoje Deus traz a cura. Hoje Deus te cura. Aonde você está, você que está assistindo esse programa agora, Deus está entrando com providência na sua vida. Deus está tirando essa depressão da sua vida agora. Deus está tirando essa angústia da sua alma agora. Deus está te curando agora, em nome do Senhor Jesus. Receba a sua cura aonde você estiver, porque Deus hoje te cura. Deus hoje tira o câncer. Deus hoje tira o nódulo. Deus hoje arranca a enfermidade da sua vida. Deus hoje quebra a maldição hereditária. Deus hoje joga toda enfermidade por terra, porque Ele é Deus e hoje Ele te socorre. Você não vai morrer, você não vai parar, você não vai desistir, porque Deus hoje vem com vitória, vem com providência. O poder de Deus vem sobre a sua vida agora. O que você está sentindo, o que você vai sentir, é o poder de Deus te envolvendo, é o Espírito Santo te envolvendo. Hoje Ele visita, hoje Ele te cura e ainda fala mais. Você que vai nos ouvir, Ei, Jesus está visitando o seu parente no leito do hospital. Deus está tirando da UTI. Deus está arrancando da UTI. Ei, no lugar de morte, Deus está dando vida. No lugar de morte, Deus está trazendo vida. Você vai ter sua família restaurada. Ei, não vai morrer. Entenda isso, não vai morrer. Essa doença não é para
a morte, mas é para a glória de Deus. É para a glória de Deus, porque através dessa tempestade, através dessa situação, Deus vai restaurar, Deus vai trazer de volta para os caminhos dele, Deus vai colocar do teu lado, Deus vai restituir sua casa, restituir sua família e vai trazer felicidade, vai trazer a paz na sua vida e na sua alma. Em nome do Senhor Jesus, receba esta palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, curve sua cabeça onde você está. Você que está nos ouvindo, você que ouviu a voz de Deus, você que ouviu a palavra de Deus, você que está sentindo a presença dele, você que está sentindo que essa palavra é para você, coloque a mão no seu coração onde você estiver, onde você vai estar, porque Deus, ele vai te visitar. Senhor Deus e Pai, Deus de poder e de glória, Deus eterno, Deus soberano, Pai, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra foi ministrada, e eu creio piamente, Senhor, que o Senhor falara e há de falar poderosamente, ó Deus, ao coração de todos que vai nos ouvir. Deus, em nome de Jesus, por isso eu te peço, Senhor, vá de encontro, ó meu Pai, a esta família, a esta pessoa que está enferma, ó Deus, que está, meu Pai, com angústia na alma, que está depressiva. Deus, em nome de Jesus, vai tocando agora, vai curando, vai libertando, vai transformando essa pessoa agora, Senhor, vai trazendo a vitória, vai trazendo, meu Pai, a restauração, a restituição, meu Pai, da família, do lar, da saúde. Ó meu Pai, faz, Senhor, fazendo com que ela venha sonhar de novo, porque até os sonhos, meu Pai, ele engavetou, faz com que ele sonhe, faz com que ele conquiste, faz com que ela conquiste, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu desfaço, eu repreendo todo mal, todo principado, toda potestade, todo espírito contrário, maligno e maléfico, que quer destruir esta casa, esta família, ó meu Pai, que todo mal parte em retirada agora, em nome do Senhor Jesus, que essa família seja abençoada. Meu Pai, eu abençoo cada família, cada vida, cada pessoa que está nos ouvindo nesse exato momento, cada pessoa que vai nos ouvir, ó meu Pai, eu abençoo com toda sorte de bênção recalcada, sacudida e transbordante, que a paz do Senhor venha estar sobre cada vida, em nome do Senhor Jesus, amém. Esta é a palavra de Deus para o seu coração. Eu quero passar para o nosso irmão Murilo, em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um programa Momento Fé. Se você sentiu a presença de Deus, venha nos visitar aqui na Rua Baré, Leba C, na Igreja Assembleia Ágape. Nossos cultos são dias de domingo, quartas e sextas, às 18 horas. Assine também a TV Litorânea, aqui em Camaçari. Nos acompanhe no canal 1.3 Camaçari TV. Estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, com o Momento Fé. Agradecemos por nos acompanhar em mais um programa. Que Deus esteja com você. Até a próxima.